assinalarem o que entenderem ali das perguntas que se fazem. Bom, pessoal, então, duração do curso 2 também como sugestão de 6 a 8 meses. No entanto, também, conforme a necessidade, a aplicação do conteúdo e o entendimento da casa espírita em si, conforme cada realidade, ela pode ser, obviamente, ser ampliada. Pode ser um tempo maior, inclusive um tempo. Aqui é uma sugestão. Mas o pessoal pode entender que o próprio tema teórico possa ter 50 minutos, enfim. Cada um vai fazendo a sua didática. Temas teóricos de 30 a 40 minutos, atividade prática 1 hora, de 20 ou a 30 minutos. Obviamente que a atividade prática não é a manifestação dos espíritos. É tudo que envolve a reunião em si, não apenas a manifestação dos espíritos. Então é preparação, a própria avaliação em si. A avaliação com médium iniciante deve ter um espaço maior. Se você tem um grupo com 9, 10 pessoas e vai fazer uma avaliação com médium iniciante de 15 minutos, é deficiente. É deficitário. Como você vai avaliar todas as questões, toda aquela questão que está envolvendo o trabalhador em 15 minutos? Então tem que dedicar um tempo maior. E o olhar nosso, nesse momento, também tem o objetivo do próprio estudo em si, qualificar, preparar e estruturar o trabalhador. Então a avaliação deve ter bastante tranquilidade e a gente vai pontuando os aspectos que vai identificando em todas essas situações mesmo que nós estamos conversando aqui. Já lhe passo. Se avalia diferente médium iniciante de médium mais tarimbado. O médium iniciante, obviamente que a espiritualidade tem uma programação. Então não virão espíritos de difícil convencimento. Não virão espíritos com uma carga de ódio, de raiva, de rancor muito grande, que o próprio grupo não tem estrutura para enfrentar. Então, são espíritos de mais fácil convencimento, que alguns trazem as suas dificuldades, mas estão já predispostos à modificação. Identificados pela equipe espiritual, eles são trazidos à reunião mediúnica como médios iniciantes. Então, o médium iniciante, a gente vai ter um olhar maior sobre ele, físico, médium, e não a comunicação em si. Ela é importante, mas o principal é o trabalhador em si. Como você está se sentindo? Como você está saindo da reunião mediúnica? Será que você não disse que estava bem a outra semana para não perder o horário do ônibus, o horário do trem, para não perder alguma outra circunstância? Você realmente está saindo bem da casa espírita? Isso é importante. Você realmente está conseguindo se desvencilhar dos fluidos das entidades comunicantes? Você consegue se concentrar na prece final para que a equipe espiritual ajude nesse contexto, ajude nesse momento, você a se fortalecer e retirar os resquícios que ainda restaram das comunicações? Que a prece final é importante. Tudo isso nós vamos perguntando, para que ele possa, se não está se sentindo bem, se está tendo alguma dificuldade, ele relatar. É como uma companheira colocou agora: espiritualmente a gente está muito bem, planando nas nuvens, mas fisicamente também temos que observar, temos que ter um cuidado, temos que prescrever, não é prescrever, não é a palavra adequada, fomentar ao médium iniciante que a prece final é muito importante, que é um momento de assistência, de atendimento por parte da equipe espiritual. E se a gente está assim, o companheiro está fazendo a prece, eu tenho que sair logo daqui, porque eu tenho que pegar outro, tenho que chegar em casa, tenho que ir no supermercado, você não está colaborando. Isso é importante nós dizermos isso para eles e fomentarmos isso, para que a própria equipe espiritual o ajude e fortaleça. Diga, amigo. A avaliação deve ser feita imediatamente à conclusão do trabalho, ou pode o dirigente nortear uma outra data? A avaliação ao final do trabalho, em se tratando de médios iniciantes, é muito importante.
Porque há muitos dados que estão muito frescos ali na memória que podem se perder se você marcar para um outro dia, agendar uma outra data. Então, aquela avaliação, principalmente se tratando de média iniciante, você vai pontuar. Eu percebi que o amigo ficou envolvido, mas não falou por quê. Diga, fale, né? Você vai trazendo essa orelha, vai repetir, principalmente com o médio iniciante, quantas vezes forem necessárias até que ele compreenda, se tranquilize. No entanto, você pode marcar uma avaliação mais específica, mais detalhada num outro dia, e isso sempre será mais rico e trará um maior conteúdo, principalmente segurança ao trabalhador. Exatamente por isso, em razão do que tu disseste, no período do trabalho, você está preocupado com uma série de problemas normais da vida individual de cada um. Ponto. E se for num outro dia, com muito mais sobriedade, tu terás uma resposta mais positiva. A avaliação também no final do trabalho, ela é importante porque você não termina a reunião e não sai. Você ainda tem um tempo conversando sobre a égide da espiritualidade superior, que também estará colaborando com as dificuldades, principalmente se tratando de médios iniciantes. Outra coisa assim, ó, o que é interessante na hora? Nós não vamos estar só nos esclarecendo aos encarnados, mas aqueles desencarnados que ainda estão por ali. Também. Também. Bem lembrado, bem colocado. Falaste que a prece deveria ser antes. Eu acho que a prece tem que ser por último, porque continua ainda reverberando alguma coisa ali, nível encarnado e desencarnado. Né? Ela pode ser uma prece depois da avaliação, mas por que ela é importante antes da avaliação, terminadas o momento das manifestações? Porque os médiuns mais ostensivos, eles ainda estão encharcados dos fluidos das entidades comunicantes. Só respirar fundo e fazer uma prece individual e para muitos trabalhadores não será o suficiente. Então, quem faz a prece vai ter o cuidado, tá, de pedir a espiritualidade que ajude os trabalhadores, agradecendo pela oportunidade. Então vai mudando o campo mental do próprio trabalhador e a própria espiritualidade, pela atenção de cada um em si. Digamos que você seja um médico e tenha dado uma comunicação difícil, então ele está com toda aquela ainda resquícios da entidade comunicante. Então quando ele se concentra na prece final, o campo vibratório dele tem uma outra característica mais vibrante. E neste momento a equipe espiritual estará atuando, retirando aquelas dificuldades, aquele sentimento. Agora, se ele não presta atenção nesta prece, porque está com pressa, porque tem uma outra dificuldade, obviamente que será mais difícil, né, a ajuda da espiritualidade nesse sentido. Tem um relato que Divaldo faz, que no início das atividades dele, os amigos até devem conhecer, que ele ficou com uma forte dor em relação de uma situação, mas não se deu conta que era aquilo. E comentou com uma das senhoras da cozinha lá, uma dor aqui, assim, nesse sentido. E a senhora, que tinha tido muitos filhos, isso é dor de parto. Isso é dor na bacia, isso é dor de parto. Como assim? Aí ele se recordou que houve uma comunicação, uma pessoa que veio a desencarnar logo após o parto, que aquilo marcou muito, que a monideia era muito característica. Ele, o Divaldo, né, que sobra para nós. Então, o que eu estou querendo dizer é que há médios iniciantes ostensivos e médios iniciantes ostensivos. Tem uns que têm uma carga, uma capacidade de absorção, de identificação do espírito, proporcionam um maior alívio ao espírito, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um cuidado maior. Para não acontecer que nem uma companheira em determinadas circunstâncias disse assim, levantou o dedo a isso. Você pode me explicar como é que eu fico com o espírito 2 dias depois da reunião mediúnica? Como assim você fica com o espírito? Eu sinto tudo que eu sentia lá, eu senti. Isso não é o espírito que está com você. Se você ficar lembrando daquela situação, não mudando o campo mental, pode haver
haver, né, uma aproximação nesse sentido, uma interrupção da continuidade do tratamento que ele está sofrendo no mundo espiritual. Mas o que acontecia? Não havia avaliação nessa reunião mediúnica e não havia esse cuidado em procurar identificar se os médiuns estavam saindo bem da reunião, que é um olhar tanto no aspecto de avaliação como também uma preocupação a mais desse dirigente, que tem toda essa característica mais especial. Ou seja, o dirigente de MEP, médiuns iniciantes, ele é mais que um dirigente, ele é uma mãe. Ele tem que abraçar, ele tem que albergar, ele tem que estar constantemente cuidando. É um paralelo, obviamente é um exemplo paralelo. Ele tem que estar, obviamente, com um olhar atento sobre aquele trabalhador, que poderá estar influenciando na sua segurança, na sua atividade, na sua continuidade. Qualquer circunstância assim traz, não relata, tem medo, que tudo isso são características independentes da personalidade de cada um que nós vamos procurando direcionar. Então, tem toda uma característica diferencial em relação a reuniões mediúnicas normais dos centros espíritas. Deu para entender? Eu fico pensando que a avaliação ela é muito curativa, no sentido de ir curando tudo isso que ficou em ti e do teu próprio aprendizado, né? Porque ali, naquele instante onde tu passaste pela prática mediúnica, em seguida tu pode aprender exatamente o porquê que aquilo aconteceu daquela forma, naquela conversa com o grupo, né? Tu pode ir colocando, mas isso realmente poderia ter sido feito diferente, eu poderia botar no papel, eu poderia falar mais. Puxa, por que eu fiz isso e por que eu fiz aquilo? Eu acho esse momento extremamente importante. E ali eu queria te perguntar, na atividade prática, ali, quando tu coloca 1h20, 1h30, tu estás contando já com a avaliação. Com a avaliação, com a leitura preparatória. Exatamente, porque o momento de comunicação dos espíritos, segundo André Luiz, a orientação segura de André Luiz, não deve ultrapassar 60 minutos. Por quê? Precavendo o próprio trabalhador do desgaste tanto físico quanto espiritual que ele sofre, mesmo que não identifique. Isso também é um objetivo que não deve ultrapassar 10 minutos, o diálogo com os espíritos, com o médium, que cada um médium deve ter no máximo 2 comunicações, excepcionalmente 3, tudo isso, né, em benefício principalmente do aspecto físico, tanto quanto mental do trabalhador. Eu gostaria de voltar numa questão que eu cheguei meio que por último, quando você estava explicando para o Carlos sobre a questão da emoção e sentimento. A gente tem que ter uma diferenciação desses aspectos, porque quando tu vai fazer uma doutrinação de um aluno, tu é como um médico, não pode te envolver na questão emocional dele, tá? Porque tu vai confundir com as suas, certo? Então tem que ter um certo tato. Outra coisa que eu acho que a gente é muito recente, porque vem as doutrinações mais fortes, né? Então que a gente não tem ainda uma certa experiência que deixa para outro doutrinador fazer, que daí a gente vai aprendendo isso, né? E cuidar com as palavras que diz para uma entidade que eles não gostam de ser contrariados, de levar de uma forma que eles não é entendimento amoroso, né? Esse diálogo, né? Nessa questão que eles abordaram, né? De novo, né? Depende muito da circunstância. Por que o dialogador ele não deve ser médio ostensivo? Se ele for ostensivo, ele fica na ostensividade, ele fica dando passividade. Por que é importante que o dialogador não tenha facilidade de percepção de fluidos das entidades comunicantes? Sueli Caldas-Chucro vai dizer que se ele tem essa potencialidade, ele terá mais facilidade de sintonizar com a entidade comunicante do que com o mentor da reunião. E que para que haja qualidade na doutrinação, é preciso que o dialogador entenda as vibrações, as
as emissões mentais do mentor da reunião. E se ele for ostensivo, isso não é possível. Também, porque se ele tiver ostensividade, ele vai estar fazendo percepção, vai estar identificando, sentindo o campo vibratório de expansão perispiritual desses espíritos, e isso atrapalhará. Consequentemente, é como se o doutrinador, a gente fosse dizer assim, perdeu o fio das ideias, não consegue identificar a problemática do espírito, porque o dialogador tem que fazer a leitura das entrelinhas. Você tem que ir a buscar o que o espírito não está dizendo. Em alguns casos, contrariar sim, mas contrariar no sentido do bem. Tá? Ele diz uma coisa assim, não, meu amigo, pensa bem, olha só, isso vai te trazer prejuízo no sentido do bem. Mas por que ele tem que ter esse tato? Ele tem que procurar fazer a leitura das entrelinhas. Vamos supor assim, o espírito, ele se manifesta dizendo assim, eu não posso acreditar nisso, será possível mesmo? O que ele está falando? Qual é o problema dele? Ele não vai dizer. Por que ele não vai dizer? Porque ele tem medo da verdade. Se ele tem medo da verdade, o dialogador tem que traduzir o que é. Poderá ser, por exemplo, ele desconfia que esteja morto, mas ele tem medo dessa realidade, então ele não diz. Depende da intuição que você está tendo. Se você pensa que o que ele está dizendo é uma suspeita, você poderá dizer conforme a intuição que ele vem. Realmente, o que você temia aconteceu. Mas nós não estamos aqui conversando, então a morte não existe. Isso que você acha que é a morte, que você entende por morte, não existe. Senão você não estaria conversando. Sendo assim, e continua. Agora, também você tem que ter tato. Você falou em tato, tem que ter muito tato. Porque se aquela verdade você identificar que poderá causar um choque tão grande que ele pode se afastar do médium e isso causar uma dificuldade até orgânica qualquer, então você vai ter tato, cuidado, vai contando muito com a intuição para dizer ou não. Em alguns casos você diz, em outros casos não. É como a prece. Se você sempre fazer uma prece, poderá haver alguma entidade que aquilo não vai ser prejudicial em vez de benéfico. A gente sabe que é benéfico, mas para ele em si pode ser prejudicial. Então, em algumas circunstâncias você não faz. Deixa para uma outra, no mundo espiritual, assim. Em algumas circunstâncias faz. Então, não há uma regra. Sempre dizer que está morto, nunca dizer que não está. Sempre fazer uma prece, nunca fazer uma prece. Não há regras. É intuição, é tato propriamente dito. Só ilustrar, falando em tato, comunicando uma entidade que era cega na vida terrena. E continuou se percebendo assim, né? E aí comecei a dialogar e fui usar uma expressão coloquial. Eu disse, olha só, ele virou uma fera. Mas tu já não te deu, tu não está vendo que eu sou cego, vem me falar e olha só. Aí eu levei uma meia hora para desfazer aquela bobagem que tinha feito. Faz sentido? O olha só, veja bem. Presta atenção. A amiga lá queria fazer uma pergunta. Você queria? Não tinha levantado? Não, eu tinha levantado o dedo. É você? Eu só queria... Depois nós vamos continuar mais um pouquinho, tá? Aí depois nós abrimos de novo para pergunta. Eu só queria reiterar que na questão do imprimir os sentimentos para gente, na voz que a Rita teve uma crença, né? É que o que acontece? Nós temos vários médicos que já estão com idade avançada, né? Então, como eu sou iniciante, eu tinha sempre aquela preocupação com a pessoa, com o estado físico do médico. Então, como eu via que se eu deixasse a dialogação se estender,
linguagem na reunião mediúnica é mais do pensamento do que da palavra articulada. Ele ouve muito o que o dialogador diz, mas ele vê as cores da fala e o sentimento de cada um. Se o dialogador está falando com o espírito e o espírito diz assim, por exemplo, eu estou sofrendo hoje porque eu... E aí o médium pensou lá, bem feito. O outro médium pensou, bem feito. Ação e reação. Ele não fez, agora está pagando. Não é assim? Não é isso que prega a doutrina? Claro, aqui eu estou exagerando mesmo, de maneira equivocada. Mas vamos supor que o médium diz assim, ó, bem feito. Esse sentimento ele percebe. Então não nos cabe, às vezes, mas o Daírson está fazendo a dialogação e eu acho que não é por aí que ele devia ir. Ele devia falar devia dizer que logo que ele está morto. Isso está interferindo. Não é que não tenha que ser avaliado. É isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que no momento nós temos o dever de colaborar com o momento do diálogo, todo o grupo em si. Depois, no momento da avaliação, você poderá dizer, olha, Daírson, eu acho que poderia ter dito para o espírito, ele disse que já desconfiava que estava morto, você poderia ter aproveitado a deixa e dito, não, realmente aconteceu. Entendeu? Mas no momento, sim, quando o dialogador diz assim, você não está percebendo essa paz que você não sente há muito tempo? O que todos nós fizemos? Vibramos, pensamos em pazes e aquilo está na expressão do médium, se percebe claramente que ele está se sentindo aliviado, está se sentindo curado, e até e o próprio médium mais tarimbado, ele aprende a identificar isso. Vamos mais um pouquinho? Certo. Estrutura didática. Então, temas teóricos, apresentado por monitores facilitadores, aqui também pode ser um outro viés ou pode ser da mesma estrutura. Atividades práticas. Reunião mediúnica supervisionada e estágio em grupos mediúnicos. E também atividades complementares optativas do módulo, que pode ser um seminário sobre o diálogo na reunião mediúnica, um seminário sobre avaliação, um seminário sobre psicofonia, mecanismo das comunicações, enfim, cada qual tem o seu direcionamento. Algumas sociedades espíritas em todo o Brasil têm feito o conteúdo teórico e antes de entrar na prática supervisionada propriamente dita, esses companheiros fazem estágios nos grupos mediúnicos da casa enquanto observação, não participantes da reunião, enquanto observadores e fazem depois as suas anotações e discutem. Claro que isso tem que haver todo um modus operandi, conversando com os dirigentes, os componentes da reunião, falando sobre o objetivo para que o grupo estruturado não crie empecilhos. Então são conversas e ações que devem ser tomadas em paralelo em todo esse estudo. Ou seja, o MEP em si, ele vai dar um olhar de amplitude das tarefas da casa espírita, que envolve facilitadores, envolve todos os componentes da casa espírita em si, o próprio grupo mediúnico também. Então também esses médios, a gente nessa própria reunião, em que ele faz o estágio, nós já vamos falando para eles como chegar nos grupos mediúnicos, quem recebe, como receber também, porque alguns grupos se ressentem com algum observador, tudo isso tem que ser conversado e analisado e adequado conforme cada realidade. Mas é um viés também o estágio em grupos mediúnicos. Estrutura didática, módulo 1, 7 temas teóricos, uma atividade prática. Módulo 2, 8 temas teóricos, atividades práticas e uma optativa. Módulo 3, 5 temas teóricos, atividades práticas e uma optativa. Optativa pode ser aquilo que nós falamos ali, as complementares. Algum complemento a mais sobre aspectos específicos da mediunidade. Etapas da reunião mediúnica, por exemplo. Componentes da reunião mediúnica. Enfim, podem ser utilizados como optativo.
Então, os temas teóricos. Módulo 1 em si, a prática mediúnica na casa espírita. Módulo 2, mecanismos da mediunidade. Módulo 3, a comunicabilidade dos espíritos. Os conteúdos. Organização e funcionamento da reunião mediúnica. Etapas de realização da reunião mediúnica. Participantes desencarnados. Aqui se fala sobre a equipe espiritual. Aqui se fala sobre a não necessidade de se fazer evocações, nem nominais e nem mentais, porque é a equipe que organiza tudo, planeja tudo, então não há necessidade de fazer evocações. Se fala principalmente da equipe espiritual. Se fala dos participantes encarnados, a responsabilidade, o dirigente, o dialogador, o médico psicofônico, o médico psicográfico, a avaliação da reunião mediúnica, dificuldades e obstáculos, e também sobre o animismo na prática mediúnica. E a atividade complementar também pode ser um seminário, tentativa. Módulo 2. Organização da reunião mediúnica no plano espiritual, aqui já no mecanismos da mediunidade, equipamentos utilizados pelos espíritos, percepção, sintonia, concentração e os próprios exercícios nós poderemos ir adequando nesse sentido, os exercícios práticos. Ou seja, as etapas do trânsito nós podemos trabalhar passo a passo. Quais são as etapas do trânsito propriamente dito? Quais são elas? Depois da prece individual, faça a prece inicial, prece individual, concentração. Depois da concentração, o que a gente faz? Concentrados ainda muda o campo mental, como se nós estivéssemos alguém falando com a gente, só mexendo os lábios. O que a gente faz? Aguça os sentidos para procurar perceber o que ele está dizendo. Mudança de campo mental, tentando identificar os aspectos a onda específica que está procurando a antena receptora, que somos nós. Quando, então, passado esse momento há uma identificação, há outras etapas. Aproximação da entidade, identificação de fluidos. São etapas distintas, que a gente pode atuar e trabalhar com os médiuns, procurando a segurança e a estrutura passo a passo, uma reunião para cada coisa. Depois junta tudo na sequência para que se entenda bem o que é sintonia, o que é percepção de fluidos, o que é aproximação da entidade, qual é o momento que se inicia a comunicação, o que é a expansão do perispírito. Alguns vão dizer assim: parece que meus braços estão grandes, parece que eu estou enorme, parece que eu sou um balão. O que é isso? Expansão do perispírito. A gente vai trabalhando com eles esse passo a passo da reunião mediúnica, até o momento que você abre a boca e fala. Aí é o momento que se inicia o transe, mas já passou por todas essas outras etapas anteriores, que a maioria de nós não se dá conta, mas que são distintas. Manifestações mediúnicas incomuns, de efeitos inteligentes. Numa reunião nossa com médiuns iniciantes, aconteceu todos sentiram o cheiro de rosas. E uma médium disse que havia rosas na frente de cada médium, mas o cheiro foi característico. Todos sentiram e relataram no momento da avaliação. Então, é uma manifestação de efeito intelectual, mas também é uma manifestação ali propriamente de efeito físico. Atividade complementar, que pode ser também algum relato, algum vídeo que se tenha, que se possa trazer para elucidar o assunto. Você pode chamar o Daílson também, fazer um seminário sobre o diálogo na reunião mediúnica, alguma coisa assim, desde que a gente consiga ajustar a agenda, né, Antônio? Sim, um ano para vir aqui para nós. Módulo 3, a comunicabilidade, manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Um grande medo, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Todo médium iniciante fala em animismo. Ele existe? Existe. É necessário? Não existe, porque sempre terá as nossas tintas anímicas. Um exemplo bem comum, só para a gente entender, o Divaldo.
Divaldo interfere na comunicação de maneira anímica. Ele deu uma mensagem no Congresso Espírita Internacional na França, em francês, de trás para diante. Tinha animismo? Tinha. Aonde estava o arquivo do francês? Para que ele tivesse a possibilidade de codificar a mensagem. Onde estava o arquivo? A reencarnação anterior, em que ele relata no vídeo provas científicas da reencarnação, uma existência que ele teve na França. Então ele tinha o arquivo, ele tinha os arquivos necessários, as tintas, os arquivos que nós temos desta e de outras reencarnações para que seja utilizado na reunião mediúnica. E o próprio Divaldo diz que no início é como se fosse um vaso com barro. Você bota água limpa e vai tirar, bota um copo d'água, sai água limpa? A água está bem suja. Mas bota aquela água fora, bota outra água e a água vai ficando cada vez menos suja. Quanto tempo vai levar? Mas as primeiras manifestações de todos nós provavelmente têm sido anímicas. E às vezes a gente nem se dá conta. Hoje eu sou dialogador. Eu não tenho sensibilidade, percepção de fluidos nenhum. Mas no início eu tinha. Isso depois se apagou. E sem que eu soubesse, o pessoal estava reestruturando toda a atividade na casa espírita e eu seria um dos que iriam aplicar o MEP e trabalhar na reunião mediúnica com médiuns iniciantes, dirigindo e dialogando com os espíritos. Então, qual era a necessidade específica? Que a mediunidade extensiva e que o campo intuitivo e foi o que aconteceu. Mas no início, a primeira manifestação que se deu pelo médium da Ayrson, eu me lembro com riqueza de detalhes, cores, cheiro, tudo. E as muitas outras, não lembro de nada. Lembrava no momento, fazia avaliação, tudo lembrava no momento. A primeira, eu tenho quase certeza, eu da Ayrson, não tem nada a ver com, não está em nenhum livro, eu da Ayrson tenho certeza de que a primeira manifestação, ela foi na comunicação. E, com o passar do exercício, nós, trabalhadores conscientes, vamos cada vez mais interferindo menos, parece está se contradizendo, cada vez mais interferindo menos no que o Espírito está dizendo com os nossos arquivos. O diálogo com os Espíritos, as etapas do esclarecimento pelo diálogo. Tem etapas, não é só abrir a boca e falar? Será que tem etapas? E se o Espírito diz assim, eu estou sofrendo, fala, e o dialogador, não, mas deixa eu te contar da minha dor. Tá, agora eu vou embora, tchau. Teve qualidade o diálogo? Houve intenção de mudança comportamental? Não. E há aquele dialogador que o Espírito assim, seja bem-vindo, meu irmão, olha, você está entre amigos, está vendo? Ali tem uma maca, pode deitar. Ali tem uma sopinha, toma, descansa, dorme, próximo. O Espírito não falou. Como é que você vai fazer a leitura da entrelinha? Como é que você... Óbvio, você tem que permitir que ele faça uma catarse, né, que ele se aproprie, que o médium se aproprie das ideias que estão nascendo no pensamento. Então, é importante que você deixe ele falar, mas não o tempo todo. Haverá uma circunstância que você interfere, pois deixa ele falar mais um pouco. E é assim que se estabelece o diálogo, que é eficaz nesse sentido. Então, o dialogador não fala o tempo todo e o espírito não fala o tempo todo. É uma conversa, realmente. Tá? Você pode fazer uma pergunta que não exprima a curiosidade, mas você pode fazer uma pergunta que ajude a identificar a problemática do espírito. Deixa ele fazer uma catarse e continua. Não é difícil de entender essa necessidade da catarse. Eu acredito que todos vocês aqui já passaram por uma dificuldade grande. Uma decepção, uma dor, doença no familiar, e você está... Aí você vem vindo na rua, né? Encontra o João. João, você nem sabe o que está ocorrendo comigo. E fala, né? E às vezes a gente diz assim, puxa, encontrei com o Daírson lá, ele falou tantas dores dele que eu saí mal e ele saiu bem. E é assim mesmo.
É assim mesmo. Então ele fez, colocou, conversou para fora. Às vezes a pessoa nem diz nada, mas olha, e olhar transmite compaixão. Você, alguns, enquanto você fala, está fazendo prece. A prece está beneficiando. Então existe a necessidade sim do falar, da catarse, e nós ouvirmos, mas no momento adequado interferirmos. Atendimento aos espíritos que sofrem, atendimento 2 vezes? 1 e 2. Não entendi. No original está uma vez só. São 2 módulos. Então. Atendimento aos espíritos que sofrem. Atividades práticas. Estágio no grupo mediúnico, mais o próprio momento de avaliação. Reunião mediúnica supervisionada, mais avaliação. Alguns trazem relatos de que o estágio no grupo mediúnico é depois de já iniciada a reunião mediúnica supervisionada. Que também, principalmente em São Paulo, os companheiros relatam que foi mais produtivo, porque o médium já fez algumas ilações, já exercitou a concentração, já fez exercício de identificação dos frisos da entidade comunicante, ainda não houve comunicação, mas quando ele vai para o estágio no grupo mediúnico, ele tem uma ferramenta de amplitude maior para analisar tudo, exatamente tudo o que acontece. Então aqui também, né, a gente avalia e vê qual é a melhor situação. A mim me parece que é uma boa didática, né? Depois de começar a reunião mediúnica supervisionada, você também proporcionar o estágio na reunião propriamente dito dos grupos da casa, o que sempre vai trazer riqueza de avaliação e de contexto para esse trabalhador. Então, as finalidades: oferecer aos espíritos condições para exercitar a faculdade mediúnica nos indivíduos que a possuem efetivamente, ou seja, aqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E alguns já têm essa característica, mas não tão acentuada assim, ela é mais sutil. Então é importante também que se diga ao médium que, se ele for psicógrafo, o espírito não vai chegar e dizer assim: pega a caneta, meu irmão, pega a caneta, escreve aí, escreve. Não. Não vai sentir um frêmito no braço, não vai sentir um empurrão no braço, vai sentir vontade de escrever. Aí você diz assim: eu senti vontade de escrever. Por que não escreveu? Eu não senti nenhum empurrão no braço. Não, às vezes é muito sutil. O espírito não vai falar para você. A percepção do próprio médium em si, existem graus diversos. Então alguns vão sentir o mesmo espírito com uma característica muito marcante. Às vezes o médium do outro lado lá relata a percepção que teve daquele espírito que se comunicou aqui. E para este médium, ele teve dificuldade de identificar o início da comunicação, o que diria exatamente. O outro saberia. Saberia porque ele teve a percepção mais aflorada, mais identificada. Então, também aspecto de avaliação e tudo. Mas, para uns, será muito sutil. É quase como aquilo que nós falamos, né? É procurar buscar um alimento com uma teia de aranha. Qualquer descuido, a teia se rompe. E essa teia é a concentração. Qualquer descuido na concentração pode ser prejudicial e a gente perde, isso é grave. A gente perde a oportunidade da tarefa. Ou seja, interrompe a programação da equipe espiritual. Se tal espírito estava naquela continuidade da reunião direcionada a se manifestar pelo médium da Ayrson, e ele, mas será que eu digo? Interrompeu a concentração porque era muito sutil, perdeu a oportunidade da tarefa, que teve que ser, talvez, adiada. E João Cleófas, no livro Triunfo da Imortalidade, ele vai dizer que essas interrupções, embora entendidas e programadas a sua eventual alteração, causam
aos espíritos necessitados de auxílio um adiamento que sempre trará consequências mais difíceis. É como se nós chegássemos no hospital com uma crise renal e o médico nos dissesse assim: olha, eu até ia te atender, mas eu tenho que dar uma saída, você volta semana que vem, na próxima quinta, né? No próximo sábado, você volta no próximo sábado, que aí eu te atendo. E aí? É um paralelo só para a gente ter uma ideia específica. Então, há uma programação, e qualquer invigilância nossa que altera essa programação estará ocasionando dificuldades, às vezes, da modificação daquele companheiro, que podem ser adiadas, sabe lá por quanto tempo. Disponibilizar a todos os participantes condições harmônicas, sérias e instrutivas para a realização do intercâmbio entre os dois planos da vida, tendo sempre o roteiro, os postulados da doutrina espírita e as lições vivas de Jesus. Estar em grupos mediúnicos é oferecer, então, aos participantes oportunidade de observarem, de acompanharem, de fazerem as suas anotações para o próprio grupo trazerem as suas dúvidas e o funcionamento da reunião mediúnica. Recomendações antes de se encaminhar. É importante que esses companheiros apresentem condições favoráveis de harmonização emocional e psíquica. E também se eles revelam comprometimento com o prosseguimento do estudo desse programa, que tem como atividade prática a realização de reunião mediúnica. Nós tivemos uma experiência com uma companheira que nós não encaminhamos para o grupo mediúnico, e ela ficou muito chateada. E hoje ela está refazendo o curso, mas naquela circunstância em si, o que ocorria? Ela interrompia a aula o tempo todo, ela se alterava praticamente o tempo todo, passou pelos estágios iniciais e não modificou muito. Só que havia uma outra característica ainda mais marcante: ela vinha uma semana e depois voltava a aparecer dali a 2, 3 meses. Não tinha pontualidade. E esperava, no final do MEP1, que fosse encaminhada para o grupo mediúnico. E, obviamente, a avaliação foi contrária também, considerando o aspecto da pontualidade, do compromisso com a frequência, com a assiduidade. Então, é um dos aspectos que a gente vai verificar, vai estar verificando a frequência, a responsabilidade e o comprometimento daquele trabalhador. E as pessoas, essa oportunidade de permitir que as pessoas refaçam o curso é muito positivo. Nós tivemos uma outra companheira que fumava e não foi encaminhada para o grupo. Só que ela refez o curso desde o início e disse: quando eu chegar de novo no MEP1, eu vou ter deixado de fumar. E hoje novamente ela está no MEP2 comigo, já se encaminhando livre do vício e já com condições de estar atuando e ser encaminhada para o grupo mediúnico. Então também proporciona esse tempo, esse estudo, a modificação dos próprios companheiros nos vícios que ainda tem esse aspecto mais negativo. Recomendações. Então, essa reunião mediúnica supervisionada deve ocorrer sob a supervisão de trabalhos experientes. Já falamos sobre isso. A manifestação dos espíritos, quando for o momento, depois de todas aquelas etapas anteriores, deve ocorrer espontaneamente, por programação da equipe espiritual, não por evocação nossa. E também apontar ao médium iniciante que não faça evocação mental. Naquela situação que nós conversamos, minha mãezinha, né? Meu irmão, que bom. Tanto tempo que ele já desencarnou, que bom se ele comunicasse. Não é o local, não é o momento. Poderá se comunicar? Primeiro pergunta, poderá. Mas isso fará parte da programação espiritual. E acontece. Não acontece? Nos grupos mediúnicos, por vezes se recebe comunicações, mas de forma inopina. Não foi provocada por nós, mas foi programada pela equipe espiritual quando há condições propícias para que tal situação ocorra. Então, todo o apoio ao médium iniciante, principalmente se for aquele momento a sua eclosão
da mediunidade. Nós falamos, acho que falamos bem sobre isso, né? Sobre esse apoio ao médium iniciante, ao médium principiante. E também esse cuidado se houver efeitos mais ostensivos, né? Mais patentes, sempre aquele olhar carinhoso. E uma comunicação, vamos dizer assim, uma primeira, passou-se por todas aquelas etapas e haja por parte de um médium principiante uma manifestação mais ruidosa. Qual a nossa atitude? Sobre a vista de toda essa orientação, essa avaliação, esse cuidado, proporcionar a segurança ao trabalhador. Por vezes tem médiums que vieram de outras características em que davam ênfase aos sentimentos. Então, nós sempre estaremos dizendo, não há necessidade nem de bater os pés, nem de balançar a cabeça, nem de assobiar, nem de bater na mesa, nem de passar a mão, assim, pode dizer, eu tenho vontade de tirar todas essas folhas aqui e derrubar no chão, pode dizer, mas o médium não vai fazer. Então a gente vai pontuando, só não há necessidade, o médium contenha-se, né? O médium colabore, poderá em determinada circunstância o dialogador ter que dizer assim, dá isso, respire fundo, faça uma prece e colabore encerrando a comunicação, mudando o campo mental, principalmente por ser médium iniciante, se a gente entender que a comunicação ela poderá se apresentar de uma forma mais retumbante, que poderá ser prejudicial naquela situação. Obviamente, isso tem um objetivo, às vezes nem sempre identificados por nós, por parte da equipe espiritual, porque muito mais do que nós que estamos tendo esse cuidado, a equipe espiritual com muito mais propriedade. Tá? Então, às vezes é um objetivo de orientação, tem esse cerne, tem esse direcionamento. Quem queria fazer uma pergunta? Perdeu o da hiato. Deu um hiato? Perdeu o fio da hiato. Isso acontece com os dialogadores. Os bons dialogadores também têm hiato. Coordenadores, dinamizadores inscritos no curso Mediunidade, Estudo e Prática devem ler com atenção os anexos 1 ao 4, inseridos no programa, a fim de adquirir visão panorâmica das atividades previstas e se manterem informados a respeito da forma correta de executá-las. Então, ele é toda a obra, né, para que possa instruir com segurança. Os anexos são estágio dos grupos mediúnicos, como realizar as atividades práticas supervisionadas, o formulário de avaliação, sugestão do formulário de avaliação, não é que a gente tem que seguir a risca, se adequa a cada região, cada casa em si. E estágio na reunião mediúnica e exercícios mediúnicos, então, supervisionados. E a palavra final do codificador. A discussão espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. E esta reunião supervisionada sempre será uma reunião também de experimentação. Nós não sabemos as potencialidades daqueles companheiros. Nós falamos muito até ali sobre psicofonia, psicografia, aproximação da entidade, identificação dos fluidos, mas nós não sabemos até que a prática venha a ocorrer efetivamente. Então, também tem experimentação. E quando se diz ao trabalhador assim, vamos supor que ele faça um relato, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e na avaliação você diga assim, você está se portando enquanto terceira pessoa. Faça, permita que o espírito se aproprie das ideias e fale por você, por experiência própria, em primeira pessoa. Então, é uma identificação, uma avaliação, na próxima reunião, uma experimentação. Vamos supor que o médium diga que teve um desdobramento. Não foi desdobramento, ele teve a percepção das dificuldades do espírito comunicante. Então, é uma identificação, uma avaliação, e na próxima reunião, nas próximas reuniões, experimentação. E aí nós vamos trazendo a orientação segura para que aquele trabalhador, então, ele chegue nos grupos, quando forem encaminhados,
Porque esses facilitadores do MEP 2, eles vão receber a outra turma. Então, aqueles que estiveram conosco até ali serão avaliados e encaminhados para os grupos mediúnicos da casa, ou, conforme a circunstância, venham a formar um novo grupo mediúnico. E nós, facilitadores, que estamos atuando nesse sentido, vamos receber uma nova turma para ter uma continuidade de 2, 4 anos, enfim. E o processo se renova dependendo do tempo que a casa leve para aplicar esse conteúdo e dar, então, essa segurança, essa primeira instrução aos médiuns iniciantes. Já te passo. A área da mediunidade, porque a área da mediunidade na FERGS, ela acabou se estruturando, se antes era um setor, seguindo o próprio direcionamento da FEB, da área nacional, que tem uma área da mediunidade. A Casa Espírita também poderá efetivar estudos para formar, adequar o seu estatuto, o seu regimento também, uma área específica da mediunidade. O MEP 1 e o MEP 2, ele, apesar de ser estudo, ele faz parte da área da mediunidade e não é da área do estudo. A área do estudo é a introdução, o estudo da doutrina espírita. Então tem que haver, se os companheiros seguirem esse direcionamento, que pode ser uma continuidade. Mas o que está se discutindo hoje na área do estudo, na área da mediunidade? Como são duas áreas específicas, a necessidade da integração de uma com outra, para que se compreenda, se estude, se reúna, para em que momento o MEP irá entrar no estudo regular da casa, da área do estudo. Depois das leis morais, depois do programa 2, em que momento ele entra? Será uma continuidade do estudo regular da casa, da área do estudo, ou poderá ser paralelo? Nós temos experiências em diversas nuances. Por exemplo, no Amapá está sendo assim: conseguiram construir os integrantes do estudo regular, da área do estudo. Então eles fazem o estudo, estão no programa 3, e no outro dia da semana, que é sempre mais difícil conseguir que o trabalhador venha no outro dia da semana, mas eles conseguiram, e isso pode ser um projeto futuro, entendeu? E se conscientizando os trabalhadores, conseguiram no outro dia estudar o método. Então, num dia eles têm o estudo regular do Espiritismo, no outro dia o estudo do método. Outras experiências mais de Santa Catarina, em algumas regiões, eles fazem o estudo regular do ESD num primeiro horário na tarde e o estudo do MEP na sequência. Aí exige um pouco mais, mas é num dia único. O que eu estou querendo dizer? Que deve haver sempre essa conversa com a área do estudo, com o pessoal dos facilitadores, porque o MEP, ele pertence à área da mediunidade. Ou, em muitas casas, o estudo é uma sequência lógica. Então, cada um adequa a sua realidade, a sua necessidade, mas podem ir também por esse campo não da separação, mas diferenciar o estudo mais aprofundado e dando a oportunidade dos trabalhadores de estarem 2 dias na semana na casa espírita estudando. Beleza? Bom, pessoal, então vamos abrir um pouco para perguntas. Pode fazer perguntas relacionadas à mediunidade, sem problema nenhum, ou à área dos médios iniciantes, e nós vamos procurar responder. A senhora aqui primeiro, depois você. Sobre a mediunidade, postura do doutrinador com relação à sensibilidade quando vem espírito de criança, diz criança. A postura do doutrinador. Certo. Um dos primeiros olhares do dialogador sobre o espírito que está se comunicando é classificado na escala espírita.
Eu sei que isso nem sempre é tão... As crianças já são atendidas. Sim, imediatamente. sim. Mas há circunstâncias em que realmente existe essa necessidade. Então, você já vai ter um olhar de que pode ser mistificação, sim, tá? Mas também vai estar tranquila com a possibilidade de realmente ser uma necessidade de um espírito que não conseguiu, mesmo com todo o apoio que ele teve por ter desencarnado naquela fase, ainda necessita, né, daquele tipo de atendimento para ter um direcionamento melhor. Não é tão difícil de entender, vejam bem, olha só, essa necessidade específica. Memórias de um Suicida, quem leu? Não. Na segunda parte, uns espíritos, sobre a égide de Maria de Nazaré, na colônia específica, muitos suicidas estavam sendo atendidos sem a necessidade específica de um grupo mediúnico. Só que tinha um companheiro muito relutante, que a monoideia dele era tão característica que havia dificuldade de diálogo com, mesmo já ter passado um bom tempo, havia uma grande dificuldade de diálogo e de entendimento com os companheiros dessa instituição. O que eles fizeram? Naquela época, eles deliberaram e procuraram em todo o Brasil. Olha que é interessante essa informação. Um grupo mediúnico que tivesse condições de atender aquele espírito, visto que ele, ao se aproximar do médium, traria uma grande carga negativa e que teria que ser um grupo que realmente se estimasse, que estudasse, que tivesse comprometimento, que tivesse frequência. Procuraram em todo o Brasil e encontraram 2 grupos. No Rio Grande do Sul? Não, no Rio de Janeiro. Hoje é diferente, naquela época não tinha esse incentivo, essa fomentação ao estudo. Vamos estudar, gente, vamos ler o livro dos médiuns, vamos abrir os livros. Naquela época era diferente, né? Mas havia 2 grupos no Brasil com essas condições. Decidiram por um, reuniram-se com os médiuns em desdobramento, falaram sobre a atividade em si, e a reunião disseram assim: vocês aceitam o desafio? Aceitamos. Nós daremos, né, toda a sustentabilidade, antes, durante e depois. E a reunião aconteceu naturalmente. Então é o olhar que você tem que ver, da necessidade. Né? A reunião é séria? A reunião é séria. Não. Poderá ser uma mistificação? Isso tem que ser avaliado. Não vamos catalogar que seja uma mistificação. Agora, se apresenta assim, a criança, né, dizendo: me dá R$1, me dá uma bala. Aí aquela situação, né, que acontece em outras concepções religiosas. Cosme Damião, né, que tem, é um espírito brincalhão que às vezes se utiliza do médium em si para manipular, entendeu? Para levar o engodo ao engano. Mas se a reunião é séria e essa característica aconteceu, você avalie e faça a doutrinação tranquilamente, né? Com o melhor entendimento possível, que muito provavelmente seja uma situação real, tá? Porque a espiritualidade, ela faz o direcionamento. Poderá em alguma circunstância permitir que algum espírito nos teste, tá? Ou faça uma mistificação, mas isso não se dará desde que a reunião seja séria constantemente. Se dará uma ocasião ou outra para nos ajudar na própria avaliação, no próprio estudo. Respondi? Senhor? Não, a minha pergunta é outra, mas há pouco tempo eu atendi um espírito infantil, né, que ele se apresentou e logo que no início eu percebi que era uma criança, mas eu não sabia o sexo. Então primeiro eu perguntei se ele queria brincar de roda, mas não, eu quero jogar bola, né? Então eu convidei ele a jogar bola, conversamos, e depois, como estava só eu e ele, eu sugeri a ele que haviam outras crianças e tal, e vamos para aquele grupo, e convidei para brincar com outro grupo e tal. Ficamos um tempo conversando e depois eu falei para ele que havia necessidade, né, de ele crescer, que ele tinha que estudar e tal, e que ele teria que ir para uma colônia espiritual, e pedi para ele ser conduzido. Ele até foi relutante um pouco, assim, que ele queria continuar brincando, que estava muito bom e tal. Mas ele relutou um pouquinho quando eu falei na necessidade que ele tinha, né, de crescer, né? Mas
foi fácil assim a identificação. Eu não vi ali nenhum sinal de mistificação. Para mim foi bem real aquela situação. Ele era realmente infantil. Às vezes a gente tem que se perguntar assim, qual é a necessidade de identificar o sexo? Eu passei porque eu vi ali uma necessidade de, vamos dizer assim, Não, foi momentâneo, foi específico. É a questão do acolhimento. Certo. Entendi. Exatamente. Agora, aproveitando, né, não deve ser uma preocupação do dialogador. Sim. Você tem que identificar, não há necessidade disso. A não ser quando há uma intuição, como você relatou no caso. Essa situação. Realmente foi uma intuição. Então, como eu não tinha essa, vamos dizer assim, a certeza, eu perguntei para ele, vamos brincar de roda? E é claro, ele mesmo se identificou como masculino. Perfeito, parece aparentemente mesmo uma comunicação de criança. Às vezes se apresenta também na reunião mediúnica, o espírito chega e diz assim, é até um pouco comum, não é mais tanto nos dias de hoje, eu sou um preto velho. Não? Qual é a característica? Aqueles espíritos que vêm prestar um serviço. Então, alguns se identificam assim. Aí o dialogador poderá, nesse caso, dizer assim, não, você foi. Diga o nome que você tinha. João, Maria, José, Felipe. E até o Divaldo faz uma brincadeira. O Dr. Bezerra de Menezes é branco, mas ele não diz assim, eu sou um branco velho. Não. Então, não existe essa característica e muitas vezes ele está, aí nesse caso, né, de prestar serviços a outras concepções religiosas, naquele momento ele está atrelado naquela circunstância e nós precisamos tirar ele daquele condicionamento. Diga o nome que você tem. E aí vai trabalhando conforme a intuição. Mas a pergunta que eu tinha a fazer com relação ao MEP1 e MEP2, a equipe que iniciou no MEP1, ela pode continuar no MEP2 com o mesmo grupo ou tem que ser, vamos dizer assim? O que eu tenho visto? As casas pequenas que têm dificuldades com trabalhadores, facilitadores, para a aplicação desse conteúdo, continuam. E depois eles pegam uma turma nova desde o começo. MEP1, 2 anos, MEP2, 2 anos. Termina e volta de novo. Mas eu já conheço instituições que quem aplica o conteúdo do MEP1 é uma turma, e aí quando encaminha para a própria prática supervisionada, já é outra turma. Mas isso vai depender muito, né, da possibilidade do material humano que a instituição tem. Então não é uma situação assim que tem que ser assim. Tem que ser avaliado conforme a melhor possibilidade de trabalho de facilitadores, e dirigentes de reunião mediúnica sempre é um material humano muito difícil às vezes de qualificar e de termos nas casas espíritas. Eu tenho uma pergunta. É um estudo. Né? É um estudo. É um programa de estudo. Mas ele não é um curso. Ele não pode, porque isso é um entendimento que eu pessoalmente eu tenho dúvidas, né, a respeito dele ser levado em conta como, por exemplo, tu é um trabalhador da tua casa, tu tem que estar vinculado a um grupo de estudo, e você está vindo só no MEP. Isso é considerado um estudo, ou ele tem que estar vinculado à ESD e à MEP para estar trabalhando na casa? Como a área do estudo é responsável pelos estudos da casa e a área da mediunidade é responsável pelo MEP, teoricamente, ele é diferenciado da área do estudo. Então, o trabalhador vinculado ao MEP, assim como a reunião mediúnica, visto que está procurando naquele momento formar trabalhadores para a reunião mediúnica, então ele já deve estar atrelado ao estudo regular da casa. Um não sobrepõe o outro. Um não sobrepõe o outro. É que nem a intenção de fomentar o estudo do livro dos médiuns em separado. Não é em detrimento do estudo regular da casa, mas é um estudo a mais, um estudo complementar. É claro que a gente sempre vai encontrar resistências, né? Sempre haverá aqueles trabalhadores, eu só posso vir um dia na casa,
Então tudo isso tem que ser conversado, ajustado, analisado, avaliado, né? Muitas instituições fazem no mesmo dia, para proporcionar então que o trabalhador venha um dia, mas participe dos dois estudos. Então é a realidade de cada casa, né? Mas um não sobrepõe, como você disse, um não sobrepõe o outro. Responde? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda existem os termos primeira corrente, segunda corrente? Isso é para tirar e botar o carro na garagem? Exatamente. Ainda existe isso? Não. Não, né? Eu nem entendi essa pergunta. Não, aqui Sustentação. primeira Não. corrente Não, é assim, ó. Existe a necessidade da mesa na reunião mediúnica? Não. E se houver médios psicográficos? Vai escrever como? Nesse caso, sim. Ela pode prescindir da mesa se não houver médios psicográficos? Pode. Qual a necessidade de uma primeira corrente, segunda corrente? Todos podem participar, uns participam ativamente e outros atuam com pensamento. Sempre haverá nos grupos mediúnicos aquele que não tem sensibilidade nenhuma, não faz nenhuma identificação. O que a gente vai dizer para ele? Você faz sustentação. Pode ficar sentado na cadeira, pode ficar sentado na mesa. Mas às vezes, quando são muitos médios e a mesa é pequena, ele fica, não necessariamente se denomine primeira corrente, segunda corrente. Mas ele fica lá colaborando com o pensamento. E foi bom você falar sobre o médio de sustentação, que esse companheiro, nas nossas reuniões, ele deve merecer um olhar carinhoso de nós. Tem uma importância esse trabalhador, e ele trabalha mais do que nós, vocês sabiam? Eu vou explicar. É muito fácil para mim, que sou dialogador, converso com esse espírito, termino, é médio iniciante, respira fundo, abre os olhos, não concentra logo em seguida, ok? O outro já se manifestou, converso com ele, dou a mesma recomendação. É muito fácil para mim fazer isso. Ou médio ostensivo, dá uma passividade, faz uma identificação, abre a boca e fala, tá? Desconcentra, concentra de novo, tá? Abre o campo mental durante aqueles 60 minutos. Aquele que faz a psicografia também, mas o médium de sustentação, ele precisa manter a concentração o tempo todo. E o quanto isso é difícil, vocês sabem. O quanto é difícil para nós, às vezes, mantermos a concentração numa palestra de 30 minutos. Imagina manter a concentração numa reunião mediúnica. Normalmente há um companheiro que se sente desmotivado. O que eu vou fazer lá? E pelo contrário, nós conhecemos médiuns que fazem essa parte de concentração, que quando falta, faz falta. Tal as possibilidades do companheiro nesse campo realmente efetivo de sustentação. Então devemos valorizar esses companheiros, porque muitos deles acabam desistindo da tarefa por acharem que não tem proveito nenhum na reunião mediúnica. E isso é um equívoco. Isso aconteceu quase no nosso grupo que a gente tem as partes. Temos duas meninas que são de sustentação, elas são muito fortes. Mas uma delas, um dia, no estudo, ela se declarou achando que ela não tinha importância, porque ela achava até mais proveitoso os médios que davam passividade. E a nossa diretora de mesa, ela disse não, exatamente como tu falou, vocês são uma das mais importantes, porque vocês seguram toda a mesa. Então ela geralmente, no final, na avaliação, ela sempre elogia. É uma equipe, né? Proporciona essa estruturação. E há um viés também ao médium, esse médium de sustentação, que às vezes algumas pessoas não identificam. Se você não faz uma avaliação com esse olhar de identificação. O médium que não sente nada, ele pode estar tendo percepções no campo da intuição. Se ele tem percepção no campo da intuição, ele estará atuando melhor como dialogador
Tá, qualificado e preparado para isso. Mas ele atuará melhor como dialogador do que propriamente como médico de sustentação. E se você na avaliação não procura esse viés, identificar essa questão, aquela pessoa pode ter sido um excelente dialogador e estar há 30 anos atuando como médico de sustentação na reunião mediúnica. Então, tudo isso a gente procura identificar. Como se faz essa identificação? É aquele companheiro que se concentra, mas ele tem percepções sobre o espírito que está se comunicando e que às vezes no momento da avaliação relata a quem está fazendo a avaliação, o dirigente, o dialogador, e você percebe que ele realmente teve, né, aquela identificação sobre a problemática do espírito, o direcionamento. Então, é um indicativo que ele pode ser aproveitado nesse campo. Isso. Lembrando algo que tu falaste atrás, a respeito do cigarro. Tá. E a respeito da alimentação? Carne, vermelha, frango, peixe, da alimentação em si. Bom, não só do cigarro, mas sabe que... Eu vou contar uma coisa para vocês. Prometo não contar para ninguém? O segredo. O segredo? Logo que eu comecei a trabalhar na reunião mediúnica, o que o pessoal dizia assim, olha, se você tem assim, procure no dia, faz falta carne no dia da reunião, no dia anterior? Se faz falta, como? Se não faz falta, deixa para outro dia, fim de semana. Só que um dia eu saí para a reunião mediúnica, lá nos anos iniciais, e a esposa, né, sabe, divertidamente, preparou um almonde. Só o cheiro já era um impeditivo para ir na reunião mediúnica. Mas eu resisti. Eu não comi. Só que na reunião mediúnica, o primeiro espírito que se manifesta, ele diz exatamente assim: o que adianta não comer se você fica pensando que poderia ter comido? E foi uma grande lição. Não adianta nada. Não adiantou nada. Foi uma grande lição para mim. Ou seja, a questão é: você não vai comer uma feijoada e ir para a reunião mediúnica. Senão, a carne, a digestão é mais pesada. Então, você pode deixar para outro dia? Ou, se ela é imprescindível para a sua saúde, para algum aspecto da saúde, bom. Se pode ser para outro dia, procure fazer esse exercício, então deixar para outro dia. E até aproveitar, quem sabe, para ir eliminando aos poucos, né? Deixar lá para o fim de semana, para o churrasco, senão se a gente deixar de comer churrasco também. Mas isso é diferente. Mas a gente vai se exercitando, né? Aos poucos vai diminuindo cada vez mais. Mas no dia da reunião, se a gente ainda tem tanta necessidade da proteína, da carne, que também é uma questão orgânica, mas no dia da reunião não. Só que tem um detalhe, pessoal. Às vezes o pessoal se equivoca, né? Não, eu não vou comer nada. Deixar depois da reunião. Aí você senta na mesa, né? O dialogador está ali, tem dificuldade de audição, você senta na mesa e o estômago. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, a falta do alimento, o alimento em demasia, traz dificuldade de concentração. A escassez de alimento traz dificuldade de concentração. Se você comer um alfacezinho, vai sentir sono, terá dificuldade de concentração. Tudo que nós temos que pensar é exatamente a concentração para a reunião mediúnica. Estarmos tranquilos, calmos e em condições para atividade. Tudo que foge a esse propósito, nós devemos procurar evitar. O Antônio, depois a senhora. Não, só queria fazer uma observação, assim, que eu acho que às vezes a gente se esquece. Não adianta a pessoa deixar de comer a carne e na esquina do centro o irmão dá uma fechada, ela manda o sujeito lá para aquele lugar. Perfeito. Então é muito pior a maledicência do que os próprios cigarros e a carne. Perfeito. Então, o sentimento também. Exterioriza aquela realidade da alma aí.
Se não for aquele vício que é, digamos assim, que deixa a pessoa dependente, né? A maledicência parece que é um das... né, muito bem lembrado. Da alma. O exemplo que nós estávamos falando antes, né? O ser lá fora, o que a gente procura direcionar aos espíritos. Antes de lhe passar um outro aprendizado que eu tive também nessas reuniões. Nós falamos sobre concentração, o tema era concentração. E nós dizendo assim, pô, eu tenho uma calça que eu adoro. E ela está deixando de entrar. Certo? Mas eu continuo usando. Isso na época, agora não uso mais. Isso na época, né? Então, só que de em pé ela está apertada. Aí você vai sentar para a reunião mediúnica. Aperta mais ainda. E a concentração? Aí você tem um sapato, ganhou o sapato dia dos pais, dia das mães, dia aniversário, está louco para usar. Você bota o sapato, vai lá para a reunião mediúnica e o pé, sapato novo. As coisas que a gente tem que evitar. Não? Aí uma senhora levantou a mão e disse, meu irmão, você falou de calça, de sapato, você não sabe o que é um sutiã apertado. Mas o objetivo é exatamente esse, né? A concentração, que é muito importante na reunião mediúnica. Eu ia voltar, ela falou da alimentação e negócio do cigarro. Eu acho que essa questão do cigarro é um vício. E o cigarro a gente sabe que prejudica não, nesses dias o físico. Então, e para um médium, eu acho que ele tem que estar no equilíbrio, na saúde. Quando o pessoal me pergunta, eu digo: cigarro, bebida, tolerância zero. Com todo respeito. Tolerância zero. É o que a gente, se a gente não tem, é o que a gente deve procurar. Constantemente. Pessoal, 5 horas. A mediunidade, meus amigos, é a coisa mais importante do nosso dia, no dia da reunião. Mas naquela semana também é. É no mês, é no ano, é na nossa vida. A mediunidade não é um esporte de ocasião. Pelo contrário, é um compromisso que abraçamos antes do renascimento. Bezerra de Menezes nos diz que nós lemos o compromisso e assinamos. E renascemos. E viemos parar na casa A, na casa B, na casa C, na atividade em que nós estamos inseridos. Na área da mediunidade, atuando já ou nos preparando para ela, envolvidos com as outras atividades da casa espírita também. Então faz parte do nosso projeto reencarnatório. Faz parte do momento de transição. Nós somos ferramentas de Jesus. Nos portemos como ferramentas de Jesus. E busquemos sermos efetivamente ferramentas de Jesus. Muito obrigado, meus amigos. Foi uma tarde excelente. Que Jesus nos ampare a todos e nos fortaleça. E nós possamos nos encontrar, não é mesmo? Nos corredores da tarefa. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos fazer o encerramento do nosso trabalho maravilhoso. Então, eu convido a todos vocês para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Então, conectados com o plano espiritual, queremos agradecer a Deus, a Jesus e ao plano espiritual desta casa e de todas as outras casas espíritas, dos seus representantes que aqui estão, e ao nosso irmão Daírson, que veio nos dar todos esses ensinamentos, esse aprendizado, nos fortalecendo, para que nós possamos dar continuidade no nosso trabalho, na nossa doutrina espírita, nesse trabalho de amor e de luz. Então, peço aos irmãos espirituais que nesse momento derramem sobre todos nós trabalhadores da seara de Jesus todas essas luzes, essa energia nos contagiando nesse momento, nos energizando para que possamos ir para os nossos lares, sentindo-se muito bem, confortados e agradecidos por mais este aprendizado. Pai nosso que estais em toda parte,
santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma e perdoa as nossas faltas. Dai-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e nem dos irmãozinhos menos esclarecidos, mas por misericórdia, Pai, envia-nos um raio da vossa santa e divina luz a todos nós e a todos os seres deste planeta, e que a paz e a luz estejam com todos nós. Obrigado, obrigada, Senhor, e que assim seja. E aproveitando, agradecer a todos que vieram aqui e todos que ajudaram e colaboraram conosco, e aos nossos irmãos, agradecer que fez um gostoso almoço para nós. E peço agora a todos vocês que entreguem a avaliação para o nosso irmão Daírson, que ele necessita para saber do seu trabalho.